Hoje eu vou falar da série mais assistida dos últimos tempos. Isso mesmo, a Adolescência. É uma série que retrata um menino, um adolescente de apenas 13 anos que sofria bullying na escola, tinha poucos amigos e tragicamente acabou esfaqueando uma colega de classe. Jamie, que é esse adolescente, ele já no primeiro episódio é abordado por policiais e levado para a delegacia. É muito interessante na cena como ele é tratado como se fosse realmente um adulto, um cara que realmente era um criminoso, sabia o que estava fazendo e ao mesmo tempo mostra uma cena dele fazendo xixi nas calças, então assim, mostrando que apesar de sim ele ser o responsável pelo crime, ele também ainda possuía uma certa inocência de criança. Bom, a série mostra muitos pontos importantes, né, que a gente está vivendo atualmente. O primeiro deles que eu queria chamar a atenção é o cuidado dos pais com os filhos. Está tendo um engano muito grande entre dar liberdade de expressão e não poder colocar limites nas crianças e nos adolescentes. Bom, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Os pais têm que estar ali, claro, para escutar o filho, levar em consideração a opinião dos filhos, mas quando eles precisarem colocar uma regra, colocarem limites, eles também precisam estar lá para fazer essa função. Afinal, os adolescentes ainda estão em um processo de constituição subjetiva, eles precisam dessa orientação e que, de preferência, ela venha dentro de casa. Senão, eles vão procurar fora, como é o caso do Jamie, em que ele busca, então, um apoio, um reconhecimento, um direcionamento num grupo incel, né? Que é uma sigla para celibatários involuntários, que ele encontra nas redes sociais, que é um lugar de muito fácil acesso para os adolescentes. Esse grupo, né, como tantos outros, vai acolher aquele adolescente e vai direcionar, regular o que ele deve ou não fazer, o que é o certo e o que é o errado. Muitas vezes por um caminho que pode colocar o adolescente em risco. Bom, como ele não encontra essa orientação dentro de casa, ele acha ela nesse grupo, que muito provavelmente incentivava que garotos humilhassem mulheres, maltratassem mulheres, ou até, como foi o caso, matasse uma mulher caso ela não quisesse se submeter às suas vontades. Bom, foi isso que Jamie fez, né? Ele esfaqueou uma colega quando ele queria ter algum tipo de relacionamento com ela ou sair com ela, ele faz o convite e ela não aceita. Muito provavelmente, né, como a série nos mostra, o Jamie não assume a culpa, né? Até o último episódio ele fala, eu não fiz nada de errado, eu não sei o que eu fiz, eu não tenho culpa. E isso mostra como realmente na cabeça dele ele não estava entendendo o que ele tinha feito de errado, sendo que o grupo que orientava ele tinha dado todo o respaldo, toda a orientação de que era aquilo mesmo que ele tinha que fazer. Inclusive, provavelmente ele deve ter virado um ídolo naquele grupo depois do que ele fez. Então assim, ele passa de um adolescente invisível, um adolescente que sofria bullying na escola, para o adolescente mais falado do país. Pode parecer estranho, mas muitas vezes o adolescente prefere ser visto, por mais que seja como o assassino, o delinquente, o menor infrator, para ele é melhor ser visto do que ser invisível, do que não ser reconhecido, não ser visto por ninguém. Alguns outros momentos da série que eu gostaria de comentar é a ideia de que o psicanalista francês Lacan nos traz dos seus 3 tempos lógicos, que o primeiro deles seria o tempo de ver ou de olhar, o segundo tempo, o tempo de compreender, e o terceiro tempo, o tempo de concluir. A nossa sociedade está tão acelerada, a gente não tem tempo para fazer intervalos, para respirar, para refletir, que é como se esse segundo tempo de compreender, que é o tempo da reflexão, que é o tempo de eu me responsabilizar pelo que eu fiz ou pelo que eu deixei de fazer, ele está sendo extinto praticamente, né? A gente olha a situação e já quer concluir, muitas vezes precipitadamente, fazendo um cálculo muito errado. E é só depois de mais de um ano no reformatório que o Jamie consegue ter um tempo para refletir, para compreender e para assumir a responsabilidade do que ele fez, que lá no final do último episódio ele liga para o pai e fala, pai, no dia do julgamento eu vou assumir a responsabilidade, eu vou dizer que fui eu. Ele conseguiu então entender realmente o que representava aquela ação que ele tomou.
né? Então ele teve esse tempo que até então ele não estava tendo, né? Mesmo mediante a apresentação de inúmeras provas da polícia, ele seguia falando que não fez nada de errado. Bom, um segundo ponto que eu queria chamar a atenção é para essa vontade que o Jamie tinha de ser visto pelo pai, né? Um pai que forçava ele a jogar bola e quando ele errava o pai virava o rosto, né? Assim, isso só mostra também como essa atitude do pai pressionava o Jamie. O Jamie não podia errar, ele não podia se dar o luxo de cometer um erro, então ele tinha que ser sempre perfeito, muito pressionado. E isso é algo que precipita também o adolescente ou a criança, né? Ele acaba tomando uma decisão sem ter muito tempo para concluir, de aceitar quem ele realmente é, com erros e acertos, né? O que os adolescentes querem é serem cuidados, né? Mais do que errar ou acertar, eles querem serem realmente cuidados pelos pais. Pois bem, essa tendência antissocial que o Winnicott fala é uma tentativa do adolescente de recuperar um ambiente que foi perdido, um ambiente em que ele era bem cuidado e que hoje em dia ele percebe que já não é mais. Tem aqui então uma esperança do adolescente de recuperar esse ambiente e então recuperar a sua capacidade de se relacionar no mundo e com os outros, né? Se a gente não escuta, se a gente não interpreta, não entende que o adolescente está pedindo por ajuda, é um chamado de SOS, as coisas podem se agravar e se desenvolver até mesmo para uma psicopatia, e aí sim, então, os efeitos podem ser irreversíveis. Eu queria chamar uma atenção aqui para a gente não se preocupar tanto em achar um culpado, né? Talvez o culpado sejamos todos nós, seja a nossa cultura tão acelerada em busca de resultados, em busca de eficiência, em busca de performance, né? Eu faço o convite para a gente pensar numa frase que o escritor russo Dostoiévski, ele diz, eu vou ler aqui para vocês: somos responsáveis de tudo perante todos. Ou seja, ele traz uma forma poética de dizer que a responsabilidade é de todos nós enquanto sociedade. Não basta a gente querer dizer, a culpa é do adolescente que matou, ou a culpa são dos pais que não souberam cuidar direito, né? Se a gente não abrir os olhos para isso, esses crimes vão só se tornar cada vez mais recorrentes. A gente precisa, então, tentar entender o que está acontecendo de errado com a nossa sociedade, que esses adolescentes estão precisando se colocar nessas situações de risco e também colocar a vida de outras pessoas em perigo para conseguir ser ouvidos. Fica então essa reflexão para a gente pensar se a culpa é de uma pessoa ou se é de algo muito maior, muito mais amplo e muito mais estrutural da nossa sociedade. Eu me chamo Vitor, sou psicólogo e psicanalista, e se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários o que mais você gostaria de me ouvir falando. Eu vou deixar também o meu Instagram na descrição para quem quiser me acompanhar por lá. Falou! It's crazy what your brain tells you to do when you're a kid.